a nossa saúde, que você possa nos abençoar cada dia da nossa vida. Vá ao encontro, Senhor, de quem necessita do teu colo, nos cobre com teu manto sagrado, nos proteja em nome de Jesus. Amém. Turminha, nós vamos ter nossa aula hoje de matemática sobre números decimais, certo? Antes que a gente passe a ler a nossa videoaula, vamos entender um pouquinho, sobre esses números decimais, que nós temos a parte do inteiro e sabemos que a parte decimal é aquela que é separada pela vírgula, Vamos entender um pouquinho só sobre esse assunto para que a gente possa passar para o nosso conteúdo. Lá no nosso livro de matemática, volume 3, começando lá na página 5, certo? Então vamos lá. Por exemplo, os números decimais, vou logo dar um exemplo aqui. Ó, 51.493. Ele foi separado pela vírgula. Então a gente tem a parte inteira, que é o 51, certo? A parte inteira. Que é essa parte aqui. E tem uma parte decimal, que ele é separado pela vírgula, certo? Então fica à direita da vírgula a parte decimal. Então, à direita da nossa vírgula vai ficar sempre a parte decimal. E daí, sem esquecer do posicionamento dos números, Quando nós estamos falando sobre números, sobre algarismo, nós temos que saber o quê? Centena, unidade, dezenas, milésimas, centésimas, Nós temos que relembrar tudo isso. Aí vem a parte inteira e após a vírgula sempre vai ser o quê? A parte decimal. Então, os números decimais, só um pouquinho aqui para vocês entenderem. Os números decimais, eles são representados a parte inteira, que foi o que eu acabei de explicar aí acima, parte do inteiro. Aí em seguida vem a vírgula, certo? E essa vírgula tem a função de separar a parte inteira da parte decimal. E daí é onde nós descobrimos a nossa parte decimal, Separar a parte inteira da parte decimal. Certo? Como, por exemplo, se nós colocarmos 1,2, só voltando para cá, nós temos o quê? Temos a parte inteira e a parte decimal, beleza? Para a gente ler sempre nas decimais, a gente lê da seguinte forma: o 12 décimo a gente lê dessa seguinte forma, ou simplesmente uma unidade e 2 décimas. Uma unidade e 2 décimas. Relembrando aqui que nós temos a parte inteira e separada pela vírgula, que vem o que? A parte decimal, certo? Então possui 3 casas decimais, que seja 3 algarismos após a vírgula, que é o caso aqui, 3 algarismos, temos o 4, o 9 e o 3. Após a vírgula temos a parte inteira e temos a parte decimal. Se aqui a gente falar sobre o posicionamento dos números, nós vamos para a unidade, certo? Dezena e centena, unidade de milhar e dezenas de milhar. E daí, nós também, quando nós estamos trabalhando com esses números, vai entrar também
também um pouquinho de fração. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui. Quanto que é essa fração? Né? Nós temos o quê? 8 décimos. Nós temos 8 décimos. 8 décimos. A ela representada em fração é essa forma aqui, né? Representada em fração. 8 décimos. Beleza? E o número decimal seria 0,8. Ó, para representar o número decimal, seria 0,8. Então, nós temos 8 décimos. A fração é essa aqui, se lê dessa forma. E na forma decimal, que já está até aqui o nome decimal, vamos fazer uma setinha aqui, ficaria 0,8. Prestando atenção que depois da vírgula vem a parte decimal. Como, por exemplo, também, se nós colocássemos 6 centésimos. Ó, 6 centésimos, né? Iremos escrever fração 6 centésimos, vou colocar aqui a palavrinha como se lê, e a forma decimal ficaria 0,06. Esse aqui ficaria a forma decimal, certo? Então, lá no nosso livro, nós estamos com esse conteúdo. Vamos entender aqui melhor agora. Números decimais são os números que possuem vírgula. Por exemplo, 2,35, 1,2 ou 0,25. Ao lermos esses números, falamos o seguinte, por exemplo, 1,5 é igual, temos o costume de ler 1,5, mas matematicamente está incorreto. Para fazer a leitura corretamente do número decimal, devemos saber algumas definições, que foi o que eu acabei de falar, que nós temos que prestar bastante atenção, que vem a parte inteira, né? E vem a parte decimal após a vírgula. Não importa quantos algarismos vocês irão ter após a vírgula. Você pode ter só um algarismo, como você pode também ter 3 algarismos. Vai ser a parte inteira sempre desse lado aqui e a parte decimal. Alguns exemplos, né? Vamos agora observar alguns exemplos, 2 inteiros e 1 décimo. Aí nós estamos com os algarismos e como que se lê. 0,36, 36 centésimo, 2,36, 2 inteiros e 36 centésimo, 14,6, 14 inteiros e 6 décimo, e 0,123. Então, nós temos 123 milésimos, sempre relembrando da vírgula, que ela vai separar da parte inteira para a parte decimal. Números decimais são números que se usa uma vírgula, indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das décimas, ou às casas decimais. Todos os números decimais são finitos ou infinitos. Aí nós temos aí um esquema dos números decimais, que está aí bem explicadinho a parte inteira e a parte decimal, onde vocês irão relembrar um pouco sobre a posição dos números, né? O valor posicional dos números. Temos aí centenas, as dezenas e as unidades simples. E na parte decimal nós vamos ter o que? Os décimos, os centésimos, os milésimos, o dedísimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo. Temos mais outro esquema aí, mais simples, né? Onde está também o valor posicional dos números. E nós temos a parte inteira e depois a parte decimal, sempre separando pela vírgula. Temos unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, décimo, centésimo, milésimo. E aí vem o que? A vírgula decimal, que é o ponto separador de milhar, beleza? Então, quando nós vamos falar sobre valor decimais, vamos sempre lembrar da vírgula, né? Vai vir a parte inteira e vai vir a vírgula. A vírgula fica à direita, sempre da vírgula do número fica à direita, e essa parte é a parte decimal. Se o número tem apenas uma casa decimal, não vai mudar nada, vai continuar tendo a vírgula. E aí a nossa atividade de casa, ela está lá no volume 3, da página 6 até a 10ª. Vou explicar aqui um pouquinho para vocês.
né? O que vocês irão fazer nessa atividade. Então vamos lá. Na página 3 já começa, vocês vão ver alguns símbolos, né? Algumas coisas que tem lá os números algarismo e sempre separado pela vírgula. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema monetário, porque no sistema monetário sempre tem a vírgula, né? Porque vai vir os centavos e daí vai vir sempre separado pela vírgula, que é o que? A parte decimal. Lá na página 4, vocês irão observar as figuras, tem ela representada por inteiro, né? E depois ela vai vir representada a sua parte decimal, que vai vir em seguida da figura e depois do número, que é a parte decimal, sempre lembrando que ela é separada depois da vírgula. Vocês irão dividir o inteiro de 10 em 100 partes iguais e considerando dessas partes temos, aí vocês vão ter um décimo e um centésimo, né? Isso aí vai ter um desenho que vocês irão pintar alguns cubos para que você possa chegar ao resultado. Lá na página 5, vocês irão escrever como que se lê a parte inteira e a parte decimal, né? Acabei de explicar aqui. Então, vocês irão pegar alguns números que tem lá, alguns algarismos, e escrever como que se lê. Lá na página 6, vocês vão acompanhar a representação dos números decimais a seguir. Vocês vão ter uma figura, e quando nós falamos em decimal, sempre vai vir o quê? Fração, certo? Como, por exemplo, 8 décimos, como que se representa aqui na forma decimal? 0,8 é a parte decimal dessa fração. Aqui é a fração, aqui é como se lê e aqui é a representação. Então lá vocês vão ter 7 décimos, vai estar por extenso, né, por escrito, e vocês irão pintar a sua figurinha e dizer onde é que está o 7 décimos e representar em forma da parte decimal. Se nós temos 7 décimos, só dar um exemplo aqui, esse aqui é a fração, como que se lê? 7 décimos. E a parte decimal, como que se representa? 0,7. Essa aqui é a parte decimal dessa fração 7 décimos. E aí vocês irão ter também 24 décimos, 9 centésimos, 116 centésimos, tudo isso com as figurinhas, com os cubos que vocês irão pintar e responder. Lá na página 7, vocês vão ver algumas cédulas, né? E vocês irão representar o valor dessa cédula, sempre lembrando da nossa parte decimal, beleza? Quando vamos falar de centavos, sempre vamos relembrar nossa parte decimal. Lá na oitava, vocês vão representar os números decimais a seguir do quadro das ordens. Vai ter lá, lembra que eu falei das ordens, o valor posicional dos números, onde nós falamos sobre centena, dezena, unidade, certo? E aí unidade de milhar e assim sucessivamente. Vai ter lá, né? Unidade de milhar, dezena, centena, e vocês irão responder. Lá na página 9, vocês irão seguir uma reta que tem lá, né, uma fita métrica e uma reta numérica também, onde vocês irão simplesmente só colocar a parte decimal dos números, ó. Sempre lembrando de separar pela vírgula, beleza? E vamos finalizar na página 10, né, continuando. Vocês vão fazer a leitura dos números decimais e a seguir vocês irão encontrar o caça-palavra. Vai ter os números decimais e vai ter um caça-palavra que vocês irão encontrar. Beleza? Então, meus amores, essa é a nossa aula de matemática. Fique com Deus e bom estudo.